noite, senhoras e senhores. Vamos terminar hoje, então, essa primeira parte do curso que trata da natureza corpuscular da radiação. Os fenômenos dos quais eu vou falar hoje envolvem tanto o conceito relativista de equivalência entre energia e massa, introduzido por Albert Einstein, que falamos na aula sobre Compton, efeito Compton, quanto a natureza corpuscular da radiação. Eles não podem ser explicados de maneira clássica. Não existe uma forma clássica, através do eletromagnetismo, de explicar esses fenômenos. E, basicamente, eles têm a ver com a aniquilação de pares partícula e antipartícula. A antipartícula introduzida por Dirac em 1926, se eu não me engano. O ano preciso aqui não importa. O que importa é que era o começo do século XX e ele tentava descrever a equação para o elétron de maneira relativística. E aí ele chegou a uma conclusão de que era necessário a existência de uma partícula exatamente igual ao elétron, só que com as cargas opostas e com a mesma massa. Todas as mesmas características, exceto as cargas que eram opostas. Enfim, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas só para introduzir a noção do que é antipartícula. Outro fenômeno importante também, física de altas energias, particularmente, ou até mesmo para a radiação X, a produção de pares de partícula e antipartícula. Ou seja, você tem um fóton chegando, ele interage de alguma forma com a matéria, no núcleo, e ele produz pares. O que só é possível graças, de novo, à relação de equivalência entre massa e energia relativística. E no começo da aula de hoje eu vou falar também sobre os raios X, que só podem ser entendidos quando você olha para o espectro dessa radiação em termos do comprimento de onda, através da ideia de um fóton, ou seja, da radiação enquanto partícula. Vamos lá? Vamos falar de outros fenômenos corpusculares da radiação. Eu fiquei de falar sobre os raios X, que é um deles, né, e que a gente já usou para explicar o espalhamento Compton. Mas os próprios raios X têm algo que você não consegue encaixar de acordo com a teoria clássica do eletromagnetismo. Então vamos lá. Essa figura exemplifica a produção dos raios X. Então aqui eu tenho o filamento, né, por onde passa uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica aquece esse filamento e, uma vez aquecido, elétrons são emitidos. Esses elétrons, saindo desse cátodo, que tem um ânodo, são submetidos a uma diferença de potencial entre esses dois elementos do tubo de raio-x. Essa diferença de potencial é de altíssima voltagem, ou seja, milhares de volts, kilovolts, produzindo elétrons de quiloelectronvolts de energia. Esses elétrons acelerados, né, nessa voltagem, nessa diferença de potencial, eles se chocam contra o ânodo, algum material escolhido para produzir o tipo de raio-x que você quer, e essa colisão freia os elétrons, ou seja, desacelera. Nesse processo de desaceleração, o que acontece é o famoso brainstorm, ou seja, emissão de radiação. Essa radiação, que a gente já pode tratar como fóton, né, são fótons de alta energia, ou seja, comprimentos de onda pequeno, portanto frequências altas, levando a fótons de energia de quiloelectronvolts. Aqui nós temos um exemplo de espectro de radiação para esses comprimentos de onda pequenos, ou seja, radiação X. E cada uma dessas curvas representa uma diferença de potencial. Produzindo aqui, por exemplo, essa curva maior, fótons de energia de 50 keV, depois 40, 30, 20, assim por diante. E o que a gente observa é que existe um valor mínimo para o comprimento de onda, né, para cada diferença de potencial. E esse valor de lambda mínimo não depende do material que é constituído o alvo.
que nesse caso é um ânodo de tungstênio. Esse resultado não é explicado classicamente. Em outras palavras, classicamente o eletromagnetismo de Maxwell não fornece nenhuma razão por que comprimentos de ondas menores não possam ser emitidos como radiação X. Portanto, o tratamento natural para poder entender o que está acontecendo é tratar os raios X como fótons, ou seja, partículas de luz. Então, o que está acontecendo nesse esquema aqui? Você tem um elétron incidente com energia na ordem de kV, ou dezenas, centenas de kV. A energia é tanta, ele não interage com o átomo, mas interage com o núcleo, geralmente um núcleo pesado. E essa interação, a interação basicamente com prótons do núcleo, faz com que ele se desacelere, perdendo energia, que é a energia cinética inicial, e energia cinética final, muito pequena. Ele perde quase toda a sua energia na forma de radiação eletromagnética, ou seja, fótons. A palavra brainstorm, que é o que está acontecendo aqui, perda de energia na forma de radiação por elétrons desacelerados, significa brains, desaceleração, strahlung, radiação, do alemão. Então, o que a gente espera é que a energia máxima do fóton emitido, raio-x, esteja relacionado com esse comprimento de onda mínimo. Essa é a relação de energia que a gente conhece. E isso deve acontecer, obviamente, quando a energia cinética do elétron espalhado é nula, que geralmente ocorre depois de muitas colisões com o núcleo. Bem, a energia do fóton, Hν, está relacionada, então, com essa variação da energia cinética, K menos K'. Isso porque esses elétrons são tão energéticos que a energia de recuo do núcleo, sendo um núcleo muito pesado, é desprezível nessas situações. Então, isso aqui é uma excelente aproximação. Bem, então, quando a energia do elétron final, a energia cinética, é nula, essa relação produz o seguinte: o Ni vai ser C sobre lambda mínimo. Por que mínimo? Porque a energia vai ser máxima nesse caso. Vai ser a própria energia cinética do elétron inicial, que é a carga do elétron vezes a diferença de potencial. Então, essa relação deixa claro que o lambda mínimo nada mais é do que HC vezes a diferença de potencial, ou seja, depende apenas da diferença de potencial. Todos os outros fatores aqui são constantes. Observe que para recuperar um resultado clássico eu precisaria fazer o H nessa expressão tender a zero, certo? Aí qualquer lambda seria viável. No entanto, o próprio resultado experimental mostra que o efeito é puramente quântico. Nesse caso, a luz, tratada como partículas. Um exemplo simples para vocês tentarem. Determine o valor da constante de Planck, o H, a partir do fato de que o lambda mínimo igual a 3,11 vezes 10 a menos 11 para raios-x produzidos por elétrons de energia cinética K igual a 40,0 kV. Observe que eu uso sempre K minúsculo, né, que é o correto para quilo. K maiúsculo a gente reserva tanto para energia cinética quanto para Kelvin, que é a unidade de temperatura do sistema internacional. Só estou comentando isso aqui porque é muito comum o erro colocar esse K maiúsculo, inclusive por físicos já experientes. Então tentem resolver rapidinho e eu já volto. Bem, usando a expressão do lambda mínimo, a gente tem que H, carga do elétron, vezes a diferença de potencial, vezes o lambda mínimo, dividido pela velocidade da luz. Substituindo então os valores. A carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, vezes a diferença de potencial é
4 vezes 10 à quarta volts, vezes o lambda mínimo fornecido 3,11 vezes 10 a menos 11 metros. Isso tudo dividido pela velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Bom, todas as unidades no sistema internacional, você botar isso na calculadora, que você vai obter é 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, unidades do sistema internacional. Ou, se preferir usar as unidades mais usadas em física de partículas, física de altas energias, a gente usa os electronvolts, ou seja, 4,14 vezes 10 a menos 15 elétron volts vezes segundo. Bom, qual é o passo que você tem que fazer da linha de cima para essa linha de baixo? É só notar que electronvolts é a carga do elétron multiplicado pela diferença de potencial. Então eu divido isso daqui pela carga do elétron. Ou simplesmente não multiplico isso daqui pela carga do elétron. E esse resultado é o resultado que está aqui embaixo. Então, como isso daqui envolve quantidades que você consegue medir bem, que é a diferença de potencial, comprimento de onda, velocidade da luz, então é um dos métodos mais acurados de se medir a razão constante de Planck sobre a carga do elétron. Que dá um dos valores mais precisos para essa razão. E isso é feito desde 1951. E o resultado obtido por Bearden, Johnson e Watts naquela época foi 4,135 vezes 10 a menos 15 eletronvolts vezes segundo. Portanto, um resultado fantástico. Outro processo fundamental em física de altas energias é o chamado produção de pares, que é um fenômeno puramente quântico e relativístico. Bom, relativístico por quê? Lembrem que, de acordo com Einstein, energia ao quadrado é igual a massa ao quadrado vezes c à quarta, mais o momento quadrado vezes c quadrado. Então, você pode converter energia em massa. Tá? E essa conversão é um fenômeno que você só entende quando introduz a relatividade especial na história. E aqui é basicamente o que acontece. Você tem um fóton inicial, ele vai interagir com o núcleo, e essa energia desse fóton, ele quase não vai deslocar o núcleo, quer dizer, o núcleo está ali só para uma questão de conservação de energia. Em outras palavras, o núcleo emite um fóton, esses dois fótons interagem, e existe energia suficiente nesse fóton inicial para produzir um par de partículas a partir do vácuo, ou seja, você transforma a radiação em matéria. Isso é a produção de pares. E isso só é possível desde o ponto de vista relativístico e quântico. Quântico no sentido de que você tem um fóton que vai se transformar em duas outras partículas. Lembrando, o núcleo é importante para que haja uma interação com outro fóton com pouca energia, pode ser. Não importa isso, porque o que importa é a conservação da energia em momento. E isso só acontece se tiver uma outra partícula saindo do núcleo. Depois eu vou exemplificar com uma outra figura, vocês vão entender melhor isso. Bom, mas na prática, o que acontece? Você despreza a energia de recuo do núcleo, que é um núcleo geralmente pesado. O fóton tem energia suficiente para produzir um par de duas partículas. Que energia é essa? No mínimo, ele tem que ter, de acordo com a equação de Einstein, uma energia que seja a soma das energias do elétron e do pósitron. Portanto, E mais E menos. A gente viu a energia cinética do pósitron mais a massa. Lembra, o pósitron é a antipartícula do elétron, ele tem as mesmas propriedades do elétron, tudo igual, só troca as cargas. Então ele tem a mesma massa do elétron. Vou falar um pouco mais sobre partícula e antipartícula daqui a pouco. O pósitron nada mais é do que um elétron com carga positiva, de maneira bastante simplória. E o elétron, sua energia cinética K- mais massa do elétron, vezes C².
Então essa deve ser a energia que esse fóton deve carregar. Se a energia cinética desse par elétron-pósitron fosse zero, então você precisaria que, no mínimo, a energia do fóton fosse a soma das massas, né, vezes c quadrado, ou seja, 2 vezes me c quadrado. Tá? Mas geralmente o elétron-pósitron sai com energia, né? Eles são relativamente leves, sempre tem alguma energia cinética. Eles ficariam parados, você nunca vai ver um elétron parado. Improvável. Então, por menor que seja K mais e K menos, eles estão aí. Pode ser muito, muito pequeno comparado com 2mec quadrado, que é o limiar de energia para que você produza esse par. Então, no mínimo, se as energias cinéticas são zero, você precisa de uma energia do fóton que seja 2 vezes a massa do elétron vezes c quadrado. Outra coisa que deve ser comentada é que, geralmente, o que você observa é isso aqui. A energia cinética do pósitron é maior ou aproximadamente igual que a energia cinética do elétron. Isso por quê? Porque você tem um núcleo positivamente carregado. Como o pósitron tem a carga oposta da do elétron, então ele tem carga positiva, ele vai ser repelido pelo núcleo. Ele vai ser acelerado, enquanto o elétron vai ser atraído pelo núcleo e desacelerado. Portanto, isso daqui é sempre verdade, essa relação. Então, o que a gente tem é H vezes uma frequência mínima desse fóton, eu tenho uma energia mínima, tem que ser igual a 2 vezes a massa do elétron, vezes c quadrado. A massa do elétron é aproximadamente 0,5 milhão de elétron-volts, portanto, 2 vezes essa massa é 1,02 milhões de elétron-volts. O M é de mega, que é títulos, 1,02 MeV. Tá? Então, são energias altíssimas. Até agora a gente estava falando, por exemplo, no caso dos raios-x, energias da ordem de kilo-elétron-volts. 10 a terceira. Aqui a gente já está falando de 10 a sexta. Certo? Por isso que você não tem muito problema com a radiação X em produzir pares de elétron-pósitron, por exemplo. Outra coisa, eu estou falando de elétron-pósitron, mas na verdade as partículas no estado final pode ser qualquer par de partícula-antipartícula, desde que o fóton tenha energia mínima que seja 2 vezes a massa dessas partículas vezes c quadrado. Então, nesse caso de produção de elétron-pósitron, dado que eu tenho uma frequência mínima, eu vou ter um comprimento de onda máximo. E qualquer comprimento de onda para produzir pares tem que ser menor do que esse lambda máximo, ou seja, menor que 0,012 angstroms. Portanto, são fótons de muito altas energias, então eles estão na faixa de raio-x para cima, raio-x ou gama. Bom, o que geralmente acontece com esse pósitron que é criado, essa antipartícula do elétron, é que ele está passando pela matéria, portanto ele vai ser desacelerado, vai perdendo energia, e ele vai se ligar a um elétron. Quando ele se liga a um elétron, ele forma um estado ligado que a gente costuma chamar de positrônio. Positrônio. E que tem um tempo de vida, um estado ligado E mais E menos, ele sobrevive apenas algo da ordem de 10 a menos 10 segundos. Tá? Então, por isso que você não vê antimatéria por aí. Assim que você cria uma antipartícula dessas, ela rapidamente se junta a um elétron na matéria, formando esse estado que decai rápido, em 10 a menos 10 segundos. Para a física de partículas até que é um tempo grande, mas para o dia a dia isso daí é insignificante. Então, uma figura que descreve esse fenômeno é essa aqui. Você tem então 2 fótons, eles se aniquilam, formando um par, uma partícula e uma antipartícula. O que você chama de partícula e antipartícula geralmente é convenção. No caso do elétron-pósitron, o elétron é chamado a partícula e o pósitron a antipartícula. Tem outras partículas, como próton, antipróton, então
próton, se o próton é chamado partícula, o antipróton com carga negativa seria antipartícula, e assim por diante. Mas aí precisaria de muito mais energia do que simplesmente esse 1,02 milhões de eletronvolts. E da mesma forma que você tem essa produção de pares, você pode ter o fenômeno inverso, que é a aniquilação de partículas de matéria gerando radiação. Então, esse primeiro fenômeno é chamado produção de pares de matéria, nesse caso, elétron e pósito, e aqui a aniquilação de pares, ou simplesmente a aniquilação em radiação. Novamente, se vocês lembrarem, quando eu falei do fóton decaindo em elétron pósito, por exemplo, lembra que eu falei que ele interage com o núcleo? Põe um núcleo aqui, o núcleo manda, na verdade, um fóton. Então, o que está acontecendo, do ponto de vista mais fundamental da estrutura da matéria, são dois fótons interagindo para produzir um par, elétron pósito ou qualquer partícula antipartícula. Isso é importante porque esses processos necessariamente têm que conservar energia em momento. Se você tivesse só um desses fótons, apaga um desses aqui, você pode mostrar facilmente que você vai ter violação dessa lei de conservação. Bem, então, graças a Einstein, com a famosa equação dele, né, esquecendo a energia cinética, E igual a mc², a gente tem essas possibilidades todas. Energia, né, equivalente à massa, e, portanto, você pode produzir partículas nunca antes imaginadas que existissem, né, partículas muito pesadas. Basta ter energia suficiente para fazer colidir, sejam fótons ou sejam outras partículas, como é o caso dessa figura aqui. Essa figura eu tenho um par elétron e pósitron, vem o elétron aqui, o pósitron aqui. Veja que eu desenhei propositalmente a seta para trás aqui. O tempo está correndo da esquerda para a direita. Essa seta para trás é uma convenção para escrever essas partículas. Quando uma partícula está caminhando para trás no tempo, ela é uma antipartícula caminhando para frente no tempo. Tá? E, claro, vocês não precisam saber disso, né? Que é um chamado diagrama de Feynman, mas é útil na hora de você escrever o que a gente chama de regras de Feynman, para poder obter vários resultados numéricos e fazer cálculos com essas partículas e predições que devem ser observadas nos experimentos. Mas o que importa aqui é, está chegando um elétron e está chegando um pósitron, né, com energia e momento. Eles transformam, né, à medida que eles colidem num ponto, eles transformam essa energia que eles carregam num fóton que vai carregar essa energia até um outro ponto. Né? Como esse fóton não pode andar e não interagir com nada, certo? Por que ele não pode fazer isso? Porque, de novo, se você calcular conservação de energia e momento em cada ponto aqui desse diagrama, nesse vértice, por exemplo, onde você aniquila esse par e cria um fóton, você vai ver que não há conservação de energia e momento. Então, necessariamente, você precisa que tenha estados finais aqui. O que importa, na verdade, esse fóton viajando de um ponto a outro, é chamado um fóton virtual. Se você fosse calcular a relação de energia de Einstein para ele, você ia ver que é como se ele tivesse uma massa, mas como você nunca observa esse fóton, isso aqui é um esquema apenas teórico, você chama esse fóton de fóton virtual. Mas o que está acontecendo aqui, o que é importante é o seguinte, a soma das energias e momentos das partículas iniciais tem que ser igual à soma das energias e dos momentos das partículas finais. E se essa energia for suficiente para criar partículas mais pesadas, como é esse caso aqui eu tenho um muon negativo e um muon positivo, muon e antimuon. O muon é uma partícula exatamente igual ao elétron. Exatamente, tirando algumas peculiaridades, mas é como se fosse o irmão mais pesado, mais velho do elétron. Ele tem cerca de 200 vezes a massa do elétron. Então, como é que dois elétrons se aniquilam para formar duas partículas que cada uma delas tem 200 vezes mais massa? Bom, basta ele ter bastante energia cinética. E é isso que acontece. A energia cinética é suficiente de forma que a soma dessas energias me dá, no mínimo, a soma dessas duas massas vezes c². Então está aqui mais um fenômeno
né, que você pode estudar em física de altas energias, de fato aparece muito nos laboratórios, e vários outros fenômenos como esse. É assim que se produziu aquela famosa partícula que vocês devem ter ouvido falar, o bóson de Higgs, né, chamada, algumas pessoas chamaram de partículas de Deus, é um nome meio ruim, mas que acabou pegando no linguajar popular. Mas enfim, o bóson de Higgs é uma partícula que tem 125 gigaelectronvolts, né, de energia, que corresponde à sua massa vezes c². Giga é 10 a 9. Até agora ele estava falando de elétron, póson, tem massa de meio MeV, ou seja, 0,5 milhões de eletronvolts. O bóson de Higgs tem 125 gigaelectronvolts, ou seja, bilhões de eletronvolts. Ou seja, a massa do bóson de Higgs, aproximadamente 125 vezes 10 a nona eletronvolts. A massa de um elétron é da ordem de 0,5 vezes 10 a 6 eletronvolts. Então, olha só essa diferença. 10 ao quadrado, né, dá 10 a 11. E aqui dá 10 a 5. Então, são 6 ordens de grandeza de diferença na massa. E, portanto, é muita energia para poder produzir um bóson de Higgs. Isso é feito colidindo prótons, mas ainda assim, o próton é só 2.000 vezes mais pesado, e quem interage de fato não é nem o próton, são partículas que estão lá dentro do próton. Não vou entrar nessa história, mas toda essa brincadeira é possível graças a Einstein, né, com a sua mecânica relativística, e a esse conceito de quantum de energia, de partículas, né, na forma de radiação ou de matéria, interagindo e podendo produzir novas partículas. Só mais um adendo a essa história toda para colocar esses diagramas em uso em mais um fenômeno. Se vocês lembrarem, né, do espalhamento Compton, que discutiu no vídeo anterior, é o espalhamento de fóton com elétrons. Ele pode também ser representado nessa brincadeira dos diagramas, que a gente chama de diagramas de Feynman, da seguinte forma. Você tem um fóton, esse fóton ele interage com o elétron que está viajando. Viajando você pode interpretar, está ali no átomo, por exemplo, com alguma energia cinética. Aqui tem o elétron. Então esse elétron ele ganha esse fóton, portanto ganha alguma energia, e ele volta a emitir um fóton, um outro fóton, só que com outro comprimento de onda. Fóton linha, vamos dizer assim. E ele mesmo continua na brincadeira, só que com um elétron com menos energia. Então o espalhamento Compton ele pode ser escrito através do diagrama de Feynman dessa maneira. Tá? É uma forma, inclusive, extremamente apropriada para você fazer cálculos em várias situações, baixas ou altas energias. Então, tá aí uma nova maneira de representar aquele espalhamento que eu comentei com vocês no vídeo anterior. Aqui nessa figura nós temos uma ilustração de partículas detectadas em filmes fotográficos. São câmaras de gás, as partículas passam, ionizam o gás e deixam esses traços. Mas observem aqui. Aqui aparentemente você não tem nada chegando, mas tem duas partículas saindo formando essas espirais. Bem, o que é isso? É um fóton. O fóton não deixa esse traço porque ele não tem carga, não faz nada visível, a não ser no momento que ele interage. É que ele está justamente interagindo com a matéria, com algum núcleo, e produzindo um par elétron-pósitron. Como é que eu sei que isso daí está associado com um par elétron-pósitron? Ora, são espirais com raios, né, que vão diminuindo, obviamente, mas bem específicos, e que eu posso usar o eletromagnetismo conhecido para poder entender
quem é o elétron, quem é o pósitron nessa figura. Se vocês lembrarem da força de Lorentz, força devido a um campo magnético, então o que acontece é que essas chapas fotográficas elas estão submetidas a um campo magnético que é perpendicular a esse plano, e a força de Lorentz é Q velocidade produto vetorial campo magnético. Mas se o campo é perpendicular a essa velocidade, eu posso escrever a força de Lorentz, já que o seno do ângulo entre eles é 1, entre V e B, e eu tenho a força de Lorentz simplesmente QV vezes B, que é a carga, V velocidade, B intensidade do campo. Ora, o que acontece é que essa força de Lorentz é uma força perpendicular à velocidade, portanto, vai produzir um movimento circular. Se é um movimento circular, eu posso igualar essa força a uma força do tipo centrípeta, certo? E, portanto, FB é QVB e mv quadrado sobre R é a força centrípeta. Isolo o R, eu tenho o raio da trajetória, que é dado em termos da massa, velocidade e carga da partícula. E B é o campo que eu controlo. Então, sabendo a intensidade desse campo, e medindo velocidade, sabendo quem é a partícula, você mede massa, razão massa sobre carga, carga sobre massa. Então você tem o raio da trajetória. O que acontece é que de fato você tem o raio, e aí você acha qual é a razão Q sobre M, sabendo a velocidade do campo. Bom, assim é fácil determinar de que partícula eu estou falando. É assim que se determina que essas duas espirais estão associadas a elétrons e pósitrons. Agora, que ele pede para vocês determinarem quais das duas espirais, né, pertencem ao pósitron, sabendo que essas trajetórias mais longas estão associadas basicamente a partículas carregadas que são nêutrons, vindos da esquerda. Então, vem da esquerda, tem trajetórias desse tipo. Então, obviamente, o pósitron tem que ter uma trajetória que se curve na mesma direção. Porque a carga ser positiva ou negativa é que vai influenciar qual é o sentido do movimento da partícula carregada. Isso está associado com aquele fator Q na expressão da força de Lorentz. Então, obviamente, isso aqui deve ser o pósitron. E, obviamente, isso daqui é o elétron. Claro que hoje em dia os métodos de detecção não são assim tão primitivos, mas os princípios são basicamente os mesmos. Um efeito interessante dessa produção de pares tem a ver com os raios-x. Se observa uma atenuação desses raios-x quando esses fótons têm energias da ordem de 2,6 MeV, milhões de eletronvolts. Justamente porque ocorre essa produção e o elétron e o pósitron são absorvidos pelo material, interagem com o material. Bem, uma coisa que resta falar é sobre essas antipartículas que eu mencionei antes. Isso é uma predição teórica de Paul Dirac, na década de 20 do século passado. Então, se você olhar para a equação de Einstein para a energia, E quadrado, igual a m quadrado CA4 mais p quadrado C quadrado, e se você tirar a raiz desses dois lados, então você vai ter energia da partícula. Só que o problema é esse. M quadrado CA4 mais p quadrado C quadrado. Quando você tira a raiz, você tem duas possibilidades, energias positivas e negativas. A princípio, você pode dizer, energia negativa não faz sentido, joga fora. Mas o problema é que, na época, o Dirac estava tentando resolver uma equação para a mecânica quântica que envolvia elétrons, que são partículas bastante especiais do ponto de vista matemático. E você simplesmente não podia descartar essas possibilidades com esse valor negativo. Então, a predição que ele faz é, bom, eu devo ter essas soluções da minha equação na natureza, só que ele reinterpretou. E o que ele reinterpretou foi o seguinte: essas partículas que apresentam esse sinal negativo na energia, não é que elas têm energia negativa, mas é que elas estão associadas com a antipartícula. E aí ele sugere uma coisa que é conhecida depois como mar de elétrons de Dirac. Eu vou explicar em seguida.
Veja, tudo isso aqui é muito conceitual, eu não tenho como mostrar essas coisas para vocês, porque isso aqui já é mecânica quântica e relativística. Mas só para vocês terem ideia de que antipartículas são uma realidade física. Então, qual é essa interpretação do Dirac? Então, ele supôs o seguinte: ele tinha estados de energia negativa que estariam todos ocupados, estados quânticos. Tá? E existe uma coisa peculiar para o elétron e para outras partículas, como o elétron, que são chamadas de férmions, é que você não pode ter duas dessas partículas no mesmo estado. Só pode ter uma delas. Se um elétron tem exatamente todas as mesmas propriedades de outro elétron, eles não podem estar no mesmo estado quântico. Vocês já devem ter visto até no colégio, é o princípio de exclusão de Pauli. Então, obedecendo a esse princípio, uma vez que eu tenho esses estados de energia negativa todos preenchidos, eu não posso colocar mais nenhum elétron aqui. Tá? Então, ele está cheio, esse mar de elétrons nada mais é do que uma infinidade de elétrons ocupando todos os estados possíveis de energia negativa. Então, a ideia dele é a seguinte: e os estados de energia positiva seriam os elétrons usuais que a gente conhece. Como eu não posso colocar mais nenhum elétron aqui, o máximo que eu posso fazer é, se eu jogar um fóton nesse mar, ele pode arrancar um elétron desse mar e o que sobra ali é um buraco. Esse buraco é a ausência de um elétron. A ausência de um elétron é alguma coisa que teria todas as cargas opostas do elétron e, posteriormente, ele verificou, teria que ter a mesma massa também. Então aí surgia a noção de antipartícula. Você tem um fóton, o fóton interage com esse mar, arranca um elétron e o que sobra é um pósitron. Então, um elétron vai para um lado e um pósitron para o outro lado. E a mesma coisa para qualquer par de partículas antipartículas. Essa é a ideia desse mar de Dirac. Deixar um vazio nesses estados de energia negativa é criar uma antipartícula. Então é só para que vocês tenham a ideia em mente, eu não quero nem que vocês se atenham muito a isso, porque ainda é cedo para entender essas ideias. Mas para justificar o que eu falei antes, que é a existência de antipartículas. Então, para finalizar essa parte do curso, coloquei aqui uma transparência com extrato de algum livro, que eu nem me lembro mais qual que é, preciso achar depois, se eu achar eu falo. E tem o Compton dizendo sobre esses resultados dele e apontando o seguinte, né, que essa teoria do espalhamento Compton é essencial você supor que o elétron que é efetivo nesse espalhamento, ou seja, participa desse espalhamento com a luz, espalha um quantum completo, ou seja, um fóton. E envolve também a hipótese de que esses quanta de radiação são recebidos de direções definidas e espalhados em direções definidas, portanto, possuem momento bem definido. É isso que ele quer dizer nessa frase. E seja lá o que for a radiação, ela tem, sob algumas circunstâncias, um comportamento de onda e, sob outras, um comportamento de partícula. É curioso que no próprio trabalho dele, essa natureza dual é importante. Por quê? Porque ele usa um espectrômetro de cristal para medir os comprimentos de onda de raio-x. Ou seja, algo que é interpretado de acordo com a teoria ondulatória de difração. Só que esse próprio espalhamento Compton envolve um processo que altera o comprimento de onda dessa radiação. Ou seja, os raios-x têm que ser tratados como partículas para poder entender isso. E é nas expressões da energia e do momento, né, que os atributos de onda, ou seja, frequência e comprimento de onda, e os atributos de partículas, ou seja, energia e momento, estão combinados. Então, definitivamente, essa natureza dual se solidifica e permanece até os dias de hoje, uma coisa que sempre nos provoca de alguma maneira, nos causa algum desconforto, mas que tem que ser compreendida em algum nível, ou pelo menos aceita, uma vez que a teoria que a gente vai estudar nesse curso
É uma teoria muito bem solidificada e experimentada e funciona muito bem.